Pessoal, primeiramente, muito obrigado, uma boa noite. Me chamo Eduardo Drigo. Hoje eu sou Sales Driver para tudo que é produto hidrônico ou aplicações hidrônicas, tanto para aquecimento como para refrigeração e ar-condicionados para a América Latina na Danfoss. E hoje eu tenho o prazer de dar boas-vindas a vocês e a todos os participantes que se juntam a nós hoje no evento Refink Live, a jornada para edifícios com carbono neutro. Bem, esse evento faz parte de uma série de Refinks que a Danfoss faz. Refink é, na realidade, um evento que a Danfoss faz globalmente para fazer com que a gente repense um pouquinho a maneira de como a gente faz as coisas hoje dentro do segmento de ar-condicionado e refrigeração. Então, é uma maneira de incentivar as pessoas, ou o mercado de uma maneira em geral, a fazer alguma coisa de uma maneira um pouco diferente, mas que traga algum benefício, não só na eficiência energética, que geralmente consequentemente pode gerar uma redução do carbono, mas também que faça as coisas de uma maneira um pouco mais precisas e que entregue um valor à sociedade de uma maneira geral. Falando um pouquinho do nosso evento, com o acelerado crescimento das cidades, nossa atenção está cada vez mais focada do que nunca na descarbonização. E por isso o evento será totalmente voltado para a eficiência de edifícios e seu potencial para enfrentar as mudanças climáticas e ajudar a criar um futuro sustentável. Bem, esperamos que o sistema possa fortalecer a aprendizagem da gente e o conhecimento de todos nós, espectadores, e desde já agradeço a presença de todos por estar aqui hoje com a gente. Agora, falando um pouquinho da ferramenta, eu gostaria de compartilhar algumas informações com vocês para que vocês possam otimizar e ter a melhor experiência com relação ao nosso evento. No lado esquerdo superior, você vai ter as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar suas perguntas. Tá? Por favor, não deixe de fazer as perguntas, isso é importantíssimo para enriquecer e também gerar um pouco mais de conteúdo no nosso evento e, consequentemente, também gerar um pouco mais de conhecimento a todos. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para downloads dos materiais, ou seja, todas as apresentações que a gente fizer aqui, você pode fazer um download. Na parte centralizada, você verá a apresentação. Nela, você pode deslizar aumentando e reduzindo esse campo, para que você tenha uma experiência cada vez melhor da apresentação e do conteúdo. Na sua direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Tá? Você vai ter informação de todo mundo que está aqui e pode contatá-los diretamente, caso tenha alguma dúvida que não ficou clara ou não foi esclarecida ou tratada nesse conteúdo. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos da reação e pesquisa de satisfação e o certificado. Ou seja, no final, você pode imprimir o seu certificado do conteúdo desse treinamento. E como avisos gerais, caso o vídeo ou a apresentação travar, por favor, atualize sua página ou dê um F5 para que o navegador volte a onde a gente estava. De repente, algum probleminha de conexão, a gente sabe que hoje em dia é mais comum do que nunca. Pedimos que, ao finalizar o seu webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para que a gente possa continuar fazendo os nossos eventos cada vez mais e com maior qualidade e assim abrangendo aqueles temas mais relevantes para vocês. Não esqueça também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar o webinar. É sempre bom ressaltar esse tema de novo. Bem, não se esqueça de fazer os seus comentários durante as apresentações. Mais uma vez, isso enriquece o nosso webinar e gera cada vez mais conteúdo para nós mesmos podermos desenvolver e também fazer com que o evento fique cada vez mais importante e mais relevante. Tá? Bem, por favor, quem esteja participando também de uma maneira online, não esqueça de compartilhar a nossa hashtag RefinkLiveNetZeroBuildings e pôr os seus comentários também nas nossas redes sociais. Isso também vai gerar com que mais pessoas que possam estar envolvidas com o evento e também com o conteúdo possam compartilhar as suas opiniões e também um pouco do seu conhecimento para que a gente tenha um evento ainda melhor ou continue dando ênfase a esse tipo de approach ou esse tipo de conteúdo no futuro. Bom, vamos ao que interessa, né? Agora eu passo a palavra para o senhor Eládio, gerente de vendas da Danfoss para a divisão de ar-condicionado no Brasil. O Eládio é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Paulista, Unip, e ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FIA, Fundação Instituto de Administração, com 2 especializações em Marketing pela FGV, e em Refrigeração Avançada pela KIT, Instituto de Tecnologia Karlsruhe, Alemanha. Com experiência no setor de ar-condicionado e refrigeração, atuando pela Danfoss do Brasil desde 2002, ele vai falar sobre a jornada da Danfoss em direção à neutralidade do carbono até 2030. Eládio, acho que agora é com você, meu amigo. Boa apresentação e bom evento a todos.
Ótimo, Eduardo. Obrigado. Você me escuta? Só me confirma se você está me ouvindo direitinho. Perfeitamente. Ok. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É o meu segundo evento aqui, o Think Live, aqui feito pela Danfoss, né? A primeira eu tive a oportunidade de ser o moderador aí do evento. E agora aí vou apresentar para vocês um pouco do que a Danfoss tem como jornada, né, para a neutralidade de carbono até 2030. Então eu vou abordar aqui algumas iniciativas, alguns números, vou ser bem breve na minha apresentação, justamente de uma forma introdutória para que os demais aí palestrantes possam aí colocar elementos aí com mais conteúdo. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre essa jornada da Danfoss, tanto interno, né, da empresa, quanto o que ela propõe aí de produtos para que a gente possa atingir esses objetivos até 2030. Tá? Bem, de forma introdutória, apenas aqui alguns dados aqui para que a gente possa conversar aqui, né? A Agência Nacional de Energia, isso é a fonte desses dados, então a gente tem aqui 90% do tempo passado em ambientes internos, né? O que traz realmente a importância de edifícios, né? O papel do edifício na nossa vida. 39% de emissões globais de CO2, eles vêm da construção e operação desses edifícios, né? Então, para você operar, monitorar, esse é o percentual de contribuição, se a gente pode dizer, de emissão de CO2 aí pelos edifícios. 28% dessas emissões globais são causadas por ar-condicionado e pela iluminação dos edifícios, que normalmente é o que a gente tem mais o consumo de energia e, consequentemente, de uso do CO2, né, de emissões. E um número interessante, né, apesar da pandemia nos provar aí coisas aí distintas, desafiar um pouco a gente, até 2060 a gente vai ocupar 2 vezes mais espaços físicos, né, no futuro, então de forma global. Obviamente, entretenimento e outras coisas. Então a gente vai ter essa necessidade aí futura, né? De acordo aí com a World Resource Institute, o que a gente tem aí nesse relatório anual são pontos principais para essa conquista, né, em edifícios do carbono zero, né? A gente fala de descarbonização de rede elétrica, a gente vê muitas iniciativas aí de energias renováveis, a eletrificação do aquecimento de água e de espaço de construção, aquecimento de água, lê-se também refrigeração, a parte de eficiência aprimorada, então equipamentos mais eficientes para que contribuam realmente com a emissão e com a economia de energia, e a digitalização que a gente está aí vivendo hoje em dia aí bem forte, né? Também automação e digitalização em edifícios é muito importante também, né? E o papel da tecnologia, qual é, né, dessa tecnologia inteligente? A gente, né, o estudo da Ecofis, ele trata aqui 3 pilares, né? O revestimento, geração e fornecimento de energia e o controle ativo de fluxo de energia em edifícios, né? São os pilares que você vai ter que administrar para ter um edifício inteligente e eficiente, né? 30% desse potencial médio de economia de energia a otimizar os sistemas técnicos prediais, então a gente tem que realmente otimizar esses sistemas dos edifícios para que a gente alcance esse rendimento. E a gente tem uma relação entre o que é a economia de energia versus custo de investimento, né? Então, de 9 vezes um aumento. Então, quanto mais você investe em tecnologias de economia de energia, né, no investimento inicial, você tem aí um retorno muito mais forte, muito mais presencial. E a Danfoss, o que ela trabalha hoje, né? A gente trabalha com o conceito de HVAC 4.0 para o futuro, né, para edifícios inteligentes. Então, a nossa missão é informar, prover ao mercado produtos que realmente tragam essa eficiência. Eu trago alguns exemplos de aplicações aqui, né? Então, edifícios comerciais, né? A gente tem também o varejo, casas de famílias, câmaras frigoríficas industriais, enfim, outras aplicações com diversos produtos. Compressores de mancais magnético, tecnologias de válvulas de expansão, trocadores de calor, também a tecnologia para aquecimento de água e balanceamento de água gelada em sistemas de ar-condicionado, enfim, uma série de componentes que trazem essa eficiência ao edifício. Tá? Falando um pouco da Danfoss dentro de casa, né, indo para dentro de casa, o que a Danfoss como empresa também está trabalhando em metas, o que a gente está realmente promovendo e executando como empresa, né? A Danfoss como empresa, uma empresa global aí de próximo a 30 mil funcionários aí no mundo, o que nós estamos trabalhando, né? Algumas metas principais: sermos neutros em CO2 até 2030, isso em todas as fábricas, né, da Danfoss também, e também a parte de transporte. Aqui a gente destaca carros elétricos também
até 2030. Carro, leia-se também transporte de mercadorias, né? A Danfoss ainda tem muitos veículos que fazem esses transportes. E aí dentro da nossa estratégia ESG, que aí muitos conhecem, aí bastante já ouviram falar aí, já é uma tendência aí de mercado das empresas, né, em trabalhar com ESG, a gente tem a parte realmente de descarbonização, é um dos pilares, são essas metas que a gente está trabalhando, e uma outra coisa importante que a gente chama de circularidade de produtos, né? Na verdade, assim, isso trata de você desenvolver produtos que vão realmente trazer um benefício de eficiência energética para o mercado, mas pensar num ciclo de vida como um todo, né? No reuso, no reciclagem, será que esse produto pode ser reciclado, será que esse produto pode ser reutilizável, enfim, pensar em todo o ciclo de vida desse produto para que ele realmente não seja, não contribua aí com emissões em CO2 e seja ecologicamente aí viável, tá? Aqui são aqui páginas, né, partes aqui do Annual Report da Danfoss de 21, só para que vocês tenham uma ideia das metas aqui do escopo, né? Então a gente tem essa ideia até 2030 chegar nesse escopo 3, com esses valores aí de toneladas de carbono, de emissão, né? Com essas iniciativas. Então a parte de reduzir as nossas emissões diretas, indiretas e também, né, numa parte aí mais elevada, trabalhar muito com os clientes, né? A parte de transporte também. A gente tem exemplos aí de embarcações elétricas e coisas nesse sentido. Tá? Então essas são as diretrizes e metas que a Danfoss tem para chegar nesse número aí. Analisando a fábrica como um todo, né? Como é que estamos, né? Como caminhamos, né? Então a gente tem aqui alguns números aqui interessantes, tá? O panorama atual. Como baseline em 21, a gente teve aí um resultado de emissão de carbono de 236 mil toneladas, né? E hoje nós temos 2/3 dos headquarters, né, da aquecimento dessa demanda já a carbono neutro, né? Então isso vem crescendo gradativamente. Se você olhar aqui por divisão, né, ventilação, resfriamento de processos, ar-condicionado, aquecimento, a gente também já vem com percentuais de contribuição, né? E aqui alguns números gerais. Com base em 2007, que foi onde a Danfoss estabeleceu essas metas, a gente já tem aqui uma redução de CO2 de 33% até o momento, redução de energia de 45%, né? O tempo de retorno de 2,8 anos de todo o investimento, então realmente vale a pena a gente colocar investimento nesse quesito. Tá? 27 fábricas em 11 países, consumindo 85% de toda a energia usada na Danfoss, 75% da energia é eletricidade, e a gente tem mais de 170 projetos em edifícios e instalações para clientes e parceiros aí trabalhando também nessa redução. Tá? Então, de uma forma geral, esses são os resultados que estamos atingindo aí em busca dessa meta de descarbonização até 2030. Tá? Bem, é isso que eu queria comentar com vocês, né? Esse conceito aí que a gente chama de HVAC 4.0, onde começa. Então a gente está aí realmente muito focado nessas metas de descarbonização e prover os clientes também tecnologias eficientes, enfim, que encaixem aí nos projetos de ar-condicionado, em edificações, para que a gente possa realmente atingir essas metas aí de descarbonização, tá? Bem, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de todos, fico disponíveis para as perguntas aí, né? E espero ter colocado aqui uma introdução bem bacana para que a gente possa ter um debate aí bem enriquecedor nas próximas palestras. Então, obrigado a todos. Eduardo, passo a palavra para você novamente aí. Muito obrigado, Eladio. Acho que é só muito importante ainda ressaltar que a nossa agenda está em dia, né? Ou seja, a nossa meta de descarbonização ela está andando e ela está em dia, ela vai ser atendida conforme a Eladio apresentou aí. Bem, antes de continuar com o nosso evento, por favor, pessoal, eu vou ressaltar de novo, por favor, comentem o conteúdo no nosso chat. Por favor, criem perguntas, criem comentários para que a gente possa evoluir um pouquinho mais com o conteúdo e enriquecer o nosso evento um pouquinho mais. E além de tudo, tem a hashtag Rethink Life Buildings. Por favor, nas mídias sociais, se quiser compartilhar alguma coisa, aproveitem para a gente dar continuidade a esse evento. Bem, continuando agora, a gente vai dar a palavra ao senhor Eduardo Yamada. O Eduardo é gerente técnico dos sistemas prediais e associado do CTE, o Centro de Tecnologia de Edificações. E engenheiro civil formado pela Poli, na USP,
mestre em Engenharia de Sistemas Prediais pela mesma instituição. Ele é um Lead App Accredited Professional, ele é um BD mais C, membro integrante do Comitê Executivo do Capítulo da Ashware Brasil como tesoureiro e membro integrante do Comitê Diretor do Capítulo Brasil do BCA, Building Commissioning Association. Professor dos cursos de especialização e pós-graduação do PECE USP, de Energias Renováveis de Geração Distribuída e Eficiência Energética, e também na FAAP, Real Estate Construction Management, e também no Mackenzie, Sustentabilidade em Arquitetura e Urbanismo. Hoje ele vai tratar com a gente do tema de integração entre o design e a eficiência energética rumo a Net Zero. Eduardo, Xará, é contigo. Beleza, Eduardo Rodrigo, obrigado aí pela apresentação. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite aí da Danfoss, né, de estar participando desse evento aí, fantástico, né, focado aí na questão aí da descarbonização. É uma satisfação grande aí estar participando junto com colegas aí, com o Heitor aí, que também vai falar sobre questão aí energética, e também o Felipe Faria, que é um grande parceiro aí do GBC Brasil, né? E falando um pouco, né, do meu tema, né, como está descrito, né, eu vou falar um pouco da integração entre o design e a eficiência energética rumo ao Net Zero, né, que hoje a palavra da vez é descarbonização, e o Net Zero, né, é uma das formas de você conseguir atingir aí a questão de descarbonização dos empreendimentos. Bom, como o Rodrigo falou, né, eu sou engenheiro civil, eu me especializei em sistemas prediais e eu trabalhei por quase 10 anos como projetista, tá? Trabalhei muito com automação predial, né? Engraçado que eu me formei na civil, na verdade eu entrei na elétrica na Poli, tá? Fiquei 3 anos e aí eu optei no final do 3º ano, ao invés de escolher as disciplinas, as áreas da elétrica, eu acabei mudando para civil, que era um grande desejo meu, né, na época, antes de entrar na faculdade. E aí, quando eu terminei o curso de civil, né, a parte eletroeletrônica me puxou e aí eu acabei engatando o mestrado e eu foquei muito em automação, né? Isso me contagiava bastante até hoje, né? A questão aí de edifícios inteligentes, etc. E aí eu engatei aí na questão de projetos, né? Fazendo projetos aí durante quase 10 anos, também fui projetista de elétrica e hidráulica também. E aí eu entrei no mundo da sustentabilidade, né? Em 2007, inclusive, né, foi quando o LEED se estabeleceu aqui no Brasil. E aí eu estou há quase 15 anos, né, trabalhando em consultoria LEED, e o objetivo da minha apresentação é trazer, né, os principais marcos dentro da evolução, do início da certificação LEED aqui no Brasil, né, relacionado a sistemas prediais, equipamentos, em busca da eficiência energética. Então, eu vou ser bem prático aqui, né? Vou trazer alguns marcos, claro que são projetos que a gente prestou consultoria, né, no CTE. O CTE é uma empresa que nasceu lá em 2006, 2007, juntamente, quer dizer, o CTE já vem fazendo consultoria desde 1992, né? Então, assim, a gente já tem aí grande tempo, né, na parte de consultoria. Em 2007 a gente decidiu entrar na parte de sustentabilidade. Então, falando dos principais marcos, né, lá em 2009 a gente começou a trabalhar em 2007, mas o primeiro projeto certificado platino no Brasil foi o Eldorado Business Tower, né, com a inovação aí do sistema VRF, que na época muitos projetistas e consultores, né, duvidavam dessa tecnologia, né, e venceu essa barreira, né? Hoje, inclusive, grande parte dos empreendimentos corporativos são especificados com sistemas VRF. Tivemos o primeiro LEED, né, com sistema de insuflamento pelo piso, aqui da W Torre, Nações Unidas 1 e 2. O primeiro LEED, né, com sistema VRF de condensação a água, foi a Torre Santander. Depois, em 2012, veio a resolução ANEEL 482 de GD, né, geração distribuída, e juntamente com 2 novas inovações, né, que a gente certificou aqui o primeiro corporativo com chillers com mancal eletromagnético, que é o Pátio Malzone, e também, né, o Itaú BBA, que utiliza chillers em concepção série contrafluxo, né, que tem um maior desempenho em relação à concepção em paralelo.
Em 2013 veio a norma de desempenho, né, a primeira vez no Brasil que realmente foi criada uma norma focada em avaliação de desempenho, é claro, não somente desempenho energético, mas também térmico, acústico, lumínico, estrutural, incêndio. Nesse mesmo ano, né, a gente certificou o primeiro hospital, inclusive o primeiro empreendimento com o sistema VRF-H, GHP, foi a unidade do Einstein Perdizes. Em 2014 veio o PBA Edifica, né? Na verdade o PBA Edifica ele nasceu lá junto com, quando eu entrei na consultoria de sustentabilidade, foi em 2007, mas ele se tornou obrigatório, né, em 2014 para edificações públicas federais. Nesse mesmo ano a gente também certificou LEED Platinum, né, o primeiro estágio LEED Platinum aqui no Brasil, com usina fotovoltaica, Mineirão, né, infelizmente perdeu lá do 7-1, mas pelo menos a gente certificou no nível maior, né, da metodologia LEED, no estádio. A gente teve o primeiro LEED Platinum com um sistema de cogeração, né, uma usina de cogeração, no São Paulo Corporate Towers. Em 2018 a gente teve nosso primeiro LEED com usina fotovoltaica autossustentável, né, o primeiro empreendimento que a gente fez um Net Zero. Na época ainda não existia, estava sendo criada a metodologia LEED Zero, né? Mas a gente já tinha feito essa consultoria para a fábrica da Renault, atendendo aí as premissas de Net Zero. Bom, aí falando um pouco dos números, tá? O Felipe depois vai apresentar, mas eu acho que até está um pouco desatualizado, aí depois o Felipe até me corrige aí. A certificação LEED, né, ela é uma certificação internacional, é a mais reconhecida internacionalmente, né? Então, falando em números, são mais de 100 mil projetos registrados no mundo, né? Mais de 50 mil projetos já certificados no mundo. E o Brasil, né, tem um destaque muito grande com essa metodologia, né? O Brasil ele abraçou a certificação LEED, né, muito por conta aí do GBC Brasil, junto com o Felipe, né, que intensivamente aí tem trazido, né, as questões aí de sustentabilidade para o Brasil. Esses números, então, como eu falei, é de dezembro de 2021. Hoje, certamente, já passamos aí dos 1.700 registros de projetos que vão buscar a certificação LEED, e a gente também já deve estar chegando aí aos 750 projetos já certificados no Brasil. Tá? Lá no CTE, então, a gente já, dentre esses 734, o CTE certificou em torno de 330 projetos. Tá? Então, a gente tem bastante história para contar, né, dentro aí desses 15 anos, né, que a gente iniciou com a consultoria em certificação LEED. Aí tem os números aqui desses projetos, né, os níveis de certificação, e um número que é bem interessante, né, o Brasil ele tem um grande destaque, né, na certificação em sustentabilidade com a metodologia LEED, e é o quarto país, né, fora dos Estados Unidos, em certificados no mundo, né? Inclusive a gente ganha de outros países, inclusive desenvolvidos, né, sendo o primeiro China, Canadá e a Índia. Claro, Estados Unidos em primeiro lugar. Bom, aí falando um pouco das estratégias de eficiência energética, né, principalmente aí no mundo, né, na mostra de empreendimentos corporativos, eu gosto desse slide que é aquele gráfico de palavras, né? Então, quanto maior a fonte da palavra, mais é a tecnologia implementada aí nos empreendimentos. Então, a gente vê aí o sistema VRF, como eu falei, o sistema VRF, né, foi uma inovação lá em 2006, 2007, e hoje tinha um grande padrão aí, sistemas de ar-condicionado, né? Questão aí de eficiência energética, o COP, SCOP, PLV, que é o índice de eficiência dos equipamentos de ar-condicionado, questão de iluminação, né, o LPD, que é o Lighting Power Density, que é o watt por metro quadrado de iluminação. Então, né, hoje, qualquer projetista do meu técnico está chegando a níveis de watt por metro quadrado de iluminação bem agressivos, né, chegando a 6, 7 watts por metro quadrado, né, e outros indicadores, né, o SHGC, que é o Solar Heat Gain Coefficient, que é o fator solar dos vidros, né? Então isso, para um clima Brasil, né, isso aqui é muito importante para a questão energética, né, os vidros laminados também, e assim por diante, as várias outras tecnologias.
E aí eu gostaria de elencar, né, as top 7 tecnologias e equipamentos que a gente vem verificando ao longo desses 15 anos, né? Então, primeiro, não preciso nem falar, o sistema VRF, uma estratégia muito utilizada nos empreendimentos de certificação LEED, é o controle de demanda de ventilação, que nada mais é você renovar o ar externo, né? Você variar a carga térmica de ar externo em função da quantidade de pessoas. Então, tem muitas pessoas, muito CO2, renova mais, tem menos, renova menos. Então, isso aqui é uma estratégia para questão de eficiência. Chillers em série contrafluxo, né? Quando você divide em 2 chillers em série, você diminui, né, o esforço, o lift, né, que os mecânicos chamam, dos compressores. Então, você consegue performar um melhor ponto, né, de eficiência dos compressores e dos chillers. Então, essa concepção acaba trazendo uma resultante energética bem maior, né, em relação ao chiller em paralelo. Compressores com mancal eletromagnético, né, a própria Danfoss tem, inclusive esse compressor é da Danfoss, é o Turbo Core, né, do Danfoss. Foi uma grande inovação que os fabricantes trouxeram, né, são compressores que não têm óleo, não tem atrito, né, zera toda a perda de atrito. As rodas entálpicas, que é você pré-resfriar o ar externo em função do ar interno que você joga para fora, principalmente exaustão de sanitários. Então, isso aqui é quase uma energia de graça, né? Você consegue pré-resfriar o ar externo, imagina um dia de verão. Insuflamento pelo piso também é uma estratégia interessante, porque você consegue insuflar, condicionar o ambiente com uma temperatura de insuflamento menor em relação ao insuflamento pelo teto, né? Então, você ganha em termos de temperatura de água gelada, você pode estar esfriando a água a 7, 8, 9 graus, para insuflar a 18, 17 graus, ao invés de 13 graus pelo teto. E a cogeração de energia, que é você, né, aproveitar a geração de um gerador elétrico, né, que vai gerar eletricidade, as perdas dele, né, as perdas térmicas, para utilizar um chiller de absorção para gerar água gelada, ou mesmo aproveitar o calor para você gerar água quente para uso doméstico. Bom, aí com tudo isso que eu falei, né, vocês devem achar, né, a questão aí de LEED, né, o ED também mais aplicado aí para a área residencial, o Procel, o Aqua, né, que é um grande concorrente aí do LEED. Vocês devem ficar pensando, né, poxa, então quer dizer que os projetos que buscam LEED sempre vão ter as melhores tecnologias, sempre mais, né, focado aí na questão de eficiência e sustentabilidade. E aí vocês também vão me questionar, poxa, Eduardo, quanto a mais custa um projeto sustentável e eficiente? Né? E aí eu respondo essa pergunta com essa outra pergunta, né? Vocês sabiam que os projetos de arquitetura representam, no mínimo, cerca de 25% do consumo de energia de um empreendimento? Então, isso aqui é bem interessante, né? O pessoal pensa, pô, mas como a arquitetura vai consumir energia? Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo, tá? Através de uma modelagem energética que a gente executou. Isso aqui é uma torre corporativa lá no Rio de Janeiro, né, de escritórios, com 75 mil metros quadrados de área de carpete. E a condição, né, a gente fez uma modelagem energética, levantamos aqui a carga térmica desse projeto, desse grande empreendimento, em função dos vidros que o arquiteto dispôs. Tá? Então, tem um vidro aqui de fator solar 45, 30 e 25. Quanto menor o fator solar, mais seletivo ele é em termos energéticos. Então, assim, se você tem um vidro de 25%, 100% da incidência solar, 25% vai entrar em forma de calor, tá? O restante vai ser ou absorvido ou refletido. Então, fazendo aqui a análise, né, a condição inicial do projeto de arquitetura, ele previa, né, uma fachada sem peitoril com um vidro de 45% de fator solar. Carga térmica que a gente obteve foi em torno de 3.800 TRs, tá? Se você pegar essa área e dividir aqui pela carga térmica, vai dar em torno de 19 metros quadrados por TR. Ou seja, para cada TR de ar-condicionado, eu consigo condicionar em torno de 19 metros quadrados nas condições de conforto, tá? Conforto térmico. E a condição final do projeto, que foi escolhida pelo cliente, foi essa com peitoril de 60 centímetros de altura,
e o fator solar de 30%. Tá? E aí, essa escolha, né, final do cliente, reduziu aí aumentou, né, a eficiência da envoltória para 26 metros quadrados por terra, ou seja, para cada terra de ar-condicionado eu consigo condicionar mais ar. Então, eu tornei a envoltória mais eficiente. Tá? Ou seja, o que eu reduzi a carga térmica? Quase 900 TRs. Tá? 900 TRs, se vocês fizerem qualquer pergunta aí para a área, os instaladores aí de ar-condicionado, vocês vão ter aí uma redução de mais de 9 milhões de reais em investimento em sistemas de ar-condicionado. Tá? 9 mil reais ainda é baixo, tá? Se vocês trabalharem hoje com 12 mil, 13 mil reais a TR, vai dar mais de 10 milhões fácil aí, investimento de ar-condicionado. Tá? E fora isso, né, tem a parte elétrica. Se eu enxuguei o sistema de ar-condicionado, eu também vou enxugar o sistema elétrico. E se eu pensar em uma eficiência energética aí de uma CAG, um sistema VRF em torno de 1 kW por TR, que é até um sistema eficiente, né, um projeto eficiente, eu vou ter uma redução de 900 kW. Para vocês terem ideia, 900 kW seria equivalente a 3 torres residenciais, tá, de 4 apartamentos por andar, que em torno aí de 20 andares. Tá? Ou seja, eu tirei 3 torres residenciais de transformador, cabo, barramento, disjuntor, etc. Fora essa redução de quase 10 milhões em ar-condicionado. É por isso que eu fiz aquela pergunta, né, em confronto com a pergunta de quanto a mais vai custar um projeto sustentável. Depende. Tá? E depende muito desse gráfico aqui que muitos já conhecem, né, que é o processo integrado de projeto. O custo, né, da mudança em relação ao desenvolvimento do tempo, que um processo tradicional, né, se a gente deixar passar muito tempo, o custo da mudança vai crescendo exponencialmente. Então, a gente tem que tentar implementar o processo integrado dos projetos para trazer toda a questão de custo no início, para a gente evitar, né, o custo elevado ao longo da cadeia do projeto. E aí eu vou além, né? Eu tenho acompanhado aí durante 15 anos, né, consultoria aí, tenho conversado com projetistas, arquitetos, reuniões, etc. Infelizmente, eu ainda vejo os projetos com baixa sinergia, né? Eu vejo o arquiteto ainda fazendo desenho, com orientação solar, um estudo aí de envoltória. E, infelizmente, as outras disciplinas, né, ela tem pouca intervenção. Por quê? Porque ela está focada somente em compatibilização física, né? Então, eu ainda vejo muitos projetos. Eu já fui projetista, eu vivi isso lá em 2007, antes de 2007. Então, a gente via o ar-condicionado, né, nas reuniões de projetista. Qual é a área que você precisa de centro de medição? Qual é a área que precisa da CAG, do fan coil, etc. Então, assim, a gente ainda trabalha numa forma, né, muito focada em compatibilização física e com pouca sinergia funcional dimensional dos projetos, né? E aí, quando a gente fala projeto com uma sinergia melhor, mais adequada, é diferente. Então, a gente vê todos os projetos arquitetônicos, né, o quão importante ele é e que deve envolver, né, as outras disciplinas focadas aí na questão energética. Então, a arquitetura, junto com a orientação solar envoltória, vocês veem que o projeto de ar-condicionado está todo englobado na arquitetura, porque é aqui onde a gente vai ter todo o benefício de troca de informações para fazer um projeto mais otimizado possível, né, junto com o luminotécnico, o elétrico, o hidráulico. E é aqui que a gente começa a ter uma alta sinergia, né, e uma integração das disciplinas. E aqui que é o foco, né, do projeto integrado, do processo integrado de projetos. Bom, aí falando um pouco, né, do Net Zero. Net Zero Building, na verdade, o conceito é muito simples, acho que todos já devem ter ouvido falar, mas só vou exemplificar aqui, né, umas questões que é relevante, principalmente quando você agrega aí o processo de projetos integrados, né? Então, qualquer empreendimento a gente vai ter aí basicamente consumo de energia e equipamento, iluminação e ar-condicionado, e o Net Zero nada mais é do que você fazer esse balanço energético da autossuficiência. Então, é um balanço de energia que você consumiu e a energia renovável que você precisa gerar num determinado período de tempo. Pode ser um dia, pode ser um mês, um ano.
Então, isso é em função da referência que você quer fazer o seu net zero. Né? E aí, quando eu implemento o processo integrado de projetos, né, a gente, principalmente na questão de design passivo, lá da arquitetura, né, que eu mencionei, a gente faz estudos de orientação solar, proteções solares, estratégias de ventilação natural. O que acontece? Eu consigo diminuir, né, a questão aí de demanda do sistema de ar-condicionado, certo? E aí eu foco em tecnologias, né, ou equipamentos de eficiência energética. Então, eu penso aqui em sistema VRF, um chiller com variador de frequência, né, o controle de demanda através de CO2, nas tomadas de ar externo. Com isso, eu também consigo reduzir um pouco mais, né, a parcela aqui de consumo do ar-condicionado. E aí, quando eu começo a partir para estratégias de aproveitamento, né, de energia, recuperação de energia, é a mesma coisa, eu consigo ainda mais, né, enxugar aqui a necessidade do sistema de ar-condicionado. E aí sobra a iluminação, né, como até o Eladio mencionou, que é um grande consumidor. Eu coloco nisso sistemas de iluminação LED, sensores de presença, luminosidade para aproveitar a luz natural, e aí eu consigo reduzir iluminação e um pouco também da carga térmica de ar-condicionado. E aí, para o Net Zero, nesse caso, então, eu consegui o quê? Reduzir a necessidade. Né? Então, eu consigo fazer a melhor redução das demandas, né? A otimização dos sistemas e equipamentos, e tendo a melhor fornecedor de placa fotovoltaica instalar no seu empreendimento. É claro, é possível, mas você vai pagar, né, numa condição pior que existe. Então, você primeiramente precisa reduzir as necessidades e depois fazer os estudos financeiros aí da implementação da usina. Né? Bom, ferramentas de design passivo, né? Como eu consigo fazer um projeto integrativo, né, integrado? E aí eu também abro um parênteses, né, que antes da metodologia da certificação LEED, né, a gente falava muito em simulação computacional, e o LEED que, na verdade, trouxe essas ferramentas para o Brasil. Tá? Então, eu vivenciei toda essa evolução, e naquela época, em 2007, antes de 2007, ninguém conhecia o que é uma simulação, uma modelagem computacional. E eu vivenciei que realmente o LEED impulsionou isso. Tá? Só que, infelizmente, ainda a gente vive num mundo que a simulação computacional é para dar ponto lá no crédito do LEED. Na verdade, não. A simulação é uma ferramenta para você poder implementar junto com todas as disciplinas para chegar na melhor condição de projeto. Né? Então, estudos aí de orientação solar, sombreamento, as condições climáticas externas, internas, estudos de vento, né? Na questão aqui de psicométrica, de ar-condicionado. Então, esse é a importância, né, de se utilizar essas ferramentas. Então, aqui também são telas, né, das ferramentas, né, o Energy Plus, Quest, AIS, 3700, são ferramentas que já têm várias, né, opções para a gente poder fazer essas modelagens. E também metodologias de coordenação técnica. Tá? Aí eu trago aqui, né, o processo de comissionamento, que vem lá da ASHRAE Guideline 0, né, que infelizmente está no mercado, ainda entende que comissionamento é você contratar empresas, né, com um monte de instrumentação e fazer as medições lá no final. E aí o cara vê lá que a medição está errada, não está batendo com a necessidade, e aí desaprova, né, a instalação, o equipamento. Então, assim, o processo de comissionamento, na verdade, ele começa lá no nascimento do projeto. Então, é por isso que ele ajuda no processo integrado. A gente faz um acompanhamento desde as necessidades, vê a questão de modelagem energética, vê os projetos, né, acompanha as compras, contratação, construção, toda a execução de obra, acompanha os testes de entrega final e também a parte de entrega para a equipe de operação, que é focada aí na documentação e treinamentos. Então, isso ajuda muito nessa questão da integração dos projetos, certo? E aqui, só para fechar, tá? É um case, na verdade, são vários cases, né, que eu fiz aí um levantamento de 50 empreendimentos corporativos certificados LEED, e olha só que interessante, né? Esse lado aqui esquerdo em vermelho
que a gente, 32% de 50%, né, a gente entrou no projeto, só que no momento tardio. Né? A gente não teve efeito da modelagem porque a arquitetura já estava definida, os equipamentos, o sistema de ar-condicionado já meio que estava fechado, já estavam comprando, né, os equipamentos. E aí a gente vê esse gráfico em relação ao outro que a gente conseguiu entrar lá no início ainda do projeto. A gente conseguiu fazer modelagens e dar, né, informações relevantes, principalmente para questões arquitetônicas. Então, vocês veem que a gente conseguiu implementar estratégias passivas aqui, por exemplo, com peitoril e brises externos, né? Enquanto que quando a gente entrou lá tardiamente, poucos projetos tinham essas estratégias passivas. E aí, então, esse último gráfico aqui é só para mostrar, tá? Vocês veem que eu só queria que vocês focassem nesses dois números. Então, os projetos que a gente entrou tardiamente, né? Então, a grande maioria que obteve a certificação LEED teve que investir em tecnologias de eficiência, ou seja, teve que colocar uma roda entálpica, né, um chiller com mancal, teve que colocar o CO2, etc., né, para poder chegar no nível de certificação. Ou seja, somente 16% dos projetos não tiveram estratégia de eficiência, ou seja, o sistema já era um VRF, uma água gelada eficiente. Por outro lado, os projetos que a gente conseguiu entrar, fazer um estudo de modelagem, né, 68% desses projetos não tinham qualquer estratégia de eficiência, ou seja, né, as estratégias passivas ajudaram, né, na questão aí de equipamentos e tecnologias para buscar aí a certificação LEED, inclusive tendo o Gold, Silver e Certified. O Platinum não tem jeito, o Platinum realmente é um prédio, né, que vai precisar ter uma eficiência grande, né, para chegar nesse nível. Então, tanto com a modelagem ou sem modelagem, realmente precisa de investimento nas tecnologias. Okay? E só para dar alguns exemplos, tá, de projetos integrados, aqui é o São Paulo Corporate Towers, né, a gente teve esse acompanhamento desde o nascimento, fazendo modelagem, etc. Outro prédio aqui, que é o Jatobá, o Itaú BBA, tá? E aí eu fecho com um projeto aqui internacional, acho que muitos já devem ter visto, né, que é o Mandragora, que é a Mandrágora, né, que inclusive não é nem net zero, ele é um carbon negative, né, então vai ser, na verdade, ele vai absorver carbono, né, da atmosfera, né, então é um projeto que lá fora vocês veem que eles já estão no outro nível, né, a gente está no net zero aqui na corrida, mas eles já lá fora já estão pensando em carbono negativo. Ok, pessoal, é isso que eu tinha que apresentar e agradeço novamente aí a presença de todos aí e a atenção. Muito obrigado, Xará. Nosso Eduardo Yamada, parabéns pela apresentação. E mais uma vez, como sempre, a gente já tem uma listinha de perguntas aqui no chat. Então se preparem aí, pessoal, porque tem bastante comentário para ser feito até o final. Bem, agora eu vou passar para o nosso camarada Heitor Tremea, consultor de novos negócios na Green Yellow. O Heitor é formado em Engenharia Mecânica pela PUC Rio Grande do Sul e MBA em Gestão Estratégica Econômica de Negócios pela FGV. Com experiência de mais de 10 anos nas áreas de climatização e refrigeração comercial e industrial, atualmente desenvolvedor de novos negócios de eficiência energética pela Green Yellow, ele participa ativamente como membro voluntário da Asher, no qual foi presidente do capítulo Asher South Brasil e atual Refrigeration Chair e membro do conselho. Hoje o Heitor vai tratar com a gente do tema como acelerar a trilha de descarbonização na sua empresa. Heitor, você tem a palavra, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Perfeito. Obrigado pela introdução, Rodrigo. Agradeço também a Danfoss pelo convite da Green Yellow para poder trazer algum conhecimento adicional aqui para as ótimas apresentações, tanto do Yamada como também aqui vai vir do Felipe. E muito também vinculado ao tema, né, do que a Danfoss traz aqui com esse evento, que é de repensar realmente como a gente está hoje, para onde a gente vai, como a gente vai. A gente buscou trazer uma visão um pouquinho diferente, falar realmente um pouco mais sobre o carbono, né? Eu entendo que o nosso mercado acaba sempre falando muito de eficiência energética,
que é exatamente um dos grandes drivers da descarbonização, mas aonde que ele está dentro de todo um contexto dessa trilha de descarbonização, né? Então, eu vou falar rapidamente quem é a Green Yellow, né? A empresa que eu participo como consultor de novos negócios. Vou apresentar para vocês essa trilha de descarbonização e apresentando tópico a tópico para vocês entenderem um pouco mais. E aí, no fim, falar um pouquinho sobre como acelerar isso, como executar e mostrar rapidamente alguns cases aí da empresa que a gente busca auxiliar a todos, né? Então, a Green Yellow ela é uma multinacional francesa, sempre trabalhando muito na questão de transição energética dos nossos clientes, que é uma necessidade de todos, cada vez é um assunto mais em voga, principalmente com essa questão do carbono. Então, são 15 anos já buscando trazer isso em ações para o mercado, né? Então, realizando investimento, auxiliando no desenvolvimento da parte técnica, execução e comissionamento dessa instalação de ponta a ponta, como o Yamada apresentou aí anteriormente. Desde 2013, nós já estamos no Brasil executando inúmeras usinas fotovoltaicas, que é um dos grandes pilares da nossa empresa, na parte de energia renovável, e mais de 1.100 projetos em contrato de performance que acompanhamos até hoje para garantir o resultado operacional dessas instalações. E como todas as empresas, a gente busca entender como a gente encaixa as nossas soluções num mercado que está cada vez mais em evolução rápida, né? Então, essa questão do carbono, ela chega também para o nosso mercado e a gente precisa entender aonde que a gente entra com a nossa solução, com o nosso produto, ou da mesma forma como os empresários, os gestores de manutenção de ativos dos nossos clientes, eles entendem como trazer essa redução da pegada de carbono para o próprio empreendimento, né? Da mesma forma que a Danfoss, uma forma muito bem feita, vem fazendo toda essa tratativa de gestão de carbono e buscando a neutralização até 2030. Então, eu até estava buscando um dado recente. No Brasil, são em torno de 300 empresas que têm divulgado um relatório, um inventário de carbono, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, completo. Então, são poucas empresas ainda hoje. Lógico que normalmente são grandes empresas nacionais ou multinacionais que buscam apresentar esse inventário em relatórios de sustentabilidade da empresa. Então, é algo que está cada vez mais crescendo, é uma necessidade, o mercado está pedindo isso, mas a gente não pode deixar de esquecer de que, além de toda essa questão de ESG, de sustentabilidade, tem também a questão financeira que é muito interessante e é real, né? É isso que a gente busca educar o mercado para entenderem cada vez mais a importância disso tudo. Então, essa é a trilha que eu vou seguir aqui com vocês, apresentando um pouquinho de uma forma diferente o que é o carbono, como a gente inicia, como a gente finaliza toda essa transição, essa neutralização e como a gente ataca cada etapa, né? Iniciando pelo inventário de carbono. O inventário de carbono tem empresas como a do colega Yamada, CTE, que realizam esse inventário de emissões de gases do efeito estufa ou emissões de carbono que são realizadas pela companhia. Não é um inventário simples, mas existem protocolos como o GHG Protocol, que é um protocolo internacional, já desenvolvem há mais de 20 documentos que auxiliam as empresas a entenderem de que forma e por que elas estão emitindo carbono para a atmosfera, né? Em diferentes formas, né? E aí isso que eu busco trazer aqui, que são os escopos. Então, quais que são os escopos de emissão dos gases de efeito estufa que as empresas precisam entender, né? Puxando o exemplo do Eladio, apresentando o escopo de emissões da Danfoss, eles dividem exatamente entre 3 escopos, né, que a gente encontra aqui, onde existem diferentes exemplos de como a gente está gerando CO2 de forma direta ou indireta para a atmosfera.
Então, o escopo 1 ele trata muito de uma responsabilidade direta de emissão de carbono, onde a gente encontra muito na queima de combustíveis fósseis, que, por exemplo, né, toda a parte de transporte da empresa, para o funcionamento dela. Então, se o diesel é utilizado para transporte nos caminhões, você está fazendo uma emissão direta para a atmosfera de CO2. Queima direta de GLP, de gás natural, para aquecimento ou em caldeiras. Então, também existe essa queima direta, você está emitindo CO2 de forma direta. Vazamento de fluidos refrigerantes, HCFCs, HFCs, ou qualquer outro fluido que tenha um potencial de aquecimento global, o famoso GWP, que a gente conhece tanto no nosso setor de ar-condicionado e refrigeração, ele é exatamente um índice que foi criado no protocolo de Kyoto, né, para demonstrar exatamente isso. Qual que é a referência entre uma tonelada de CO2 para uma tonelada de fluido refrigerante vazado na atmosfera? Então, todas essas emissões estão dentro do escopo 1. Dentro do escopo 2, temos as emissões indiretas. Então, todo tipo de consumo de energia elétrica dentro da sua empresa, do seu edifício, da sua própria casa, ela não necessariamente está emitindo CO2 de forma direta, mas a usina de geração de energia, ela, de alguma forma, está emitindo mais ou menos CO2 para a atmosfera. Então, dados interessantes, a nossa matriz energética ela é reconhecida mundialmente por ser muito limpa, né? Se utilizar muito de hidrelétricas, energia solar é uma matriz energética que está crescendo muito no Brasil, a eólica, a biomassa, mas ainda temos as termoelétricas. A crise hídrica, principalmente na região sudeste, a gente teve o nosso índice médio de emissões feitas pela nossa rede conectada de energia elétrica, 3 a 4 vezes mais emissão de CO2 por ligar as termoelétricas do que, por exemplo, esse ano, né? Então, é algo bem importante a gente estar sempre considerando isso e entender de que formas a gente pode minimizar esse impacto. E depois o escopo 3, que são as indiretas, mas voluntárias, que são as emissões ligadas à extração e produção da matéria-prima, gestão de resíduos, a logística, então toda a parte de uso final dos produtos que a Danfoss entendeu e está fazendo, entendendo qual que vai ser o destino desse produto ao final do ciclo da vida útil do equipamento, do sistema. Então, tudo isso impacta, desde a viagem dos colaboradores, por exemplo, de avião ou terrestre, ou os funcionários chegam de bicicleta na empresa, tudo isso tem uma questão de pegada ESG, emissões de carbono, isso também a GreenEL busca sempre estar neutralizando as emissões dos próprios funcionários. Então, partindo para, entendendo, né, então, só concluindo, o inventário de carbono, ele é muito importante para a empresa entender exatamente quanto, como ela está emitindo, né? Em qual escopo, de qual fonte, e dentro disso criar KPIs, criar indicadores para conseguir reduzir essa emissão e depois está buscando neutralizar a emissão, que aí a gente está falando do Net Zero Carbon, não só Energy, mas a gente está olhando para as emissões como um todo do empreendimento. Então, dentro da parte de redução de emissões, a gente volta muito para a pirâmide de Maslow, né, para essa questão da eficiência energética, que o primeiro de tudo é entender o seu real consumo e por que você consome, qual que é a necessidade do seu consumo. Então, o LEED, por exemplo, uma certificação, busca desenvolver toda uma metodologia de simulação termoenergética, de buscar entender quais que são as necessidades com o cliente na questão do comissionamento, gerando um OPR da instalação, das necessidades do cliente. Então, busca exatamente abordar em desenvolver um sistema, uma solução, um edifício que atenda às reais necessidades do cliente, sem fazer mais nem menos, né? A eficiência energética não necessariamente é desligar as luzes, porque a luz consome energia,
mas é manter a qualidade, manter a qualidade tanto do serviço numa indústria ou a necessidade de conforto ambiental dentro de um edifício, mas também ser o mais eficiente possível utilizando esse recurso e entendendo como você utiliza ao longo da operação. Depois disso, a gente trabalha com eficiência energética. Então, principalmente quando a gente fala em retrofits, que é uma área que a gente trabalha muito, entender exatamente como a gente pode atuar trazendo novas tecnologias que sejam realmente viáveis para o negócio dos clientes, né? Então, para depois a gente começar a discutir sobre energia renovável. É muito fácil uma empresa falar que é net zero carbon, só pegando e neutralizando com uma matriz energética limpa, né? E isso, na verdade, não digo que é um greenwashing, porque é muito bom ser feito isso, mas, ao mesmo tempo, tem todo um trabalho muito grande por trás para reduzir essas emissões, mitigar essas reduções de uma forma diferente. Trazendo esse primeiro tópico, né, eu gosto de sempre trazer essa reflexão, porque é algo que eu vivo no dia a dia visitando clientes e vendo instalações, desde obras novas até obras muito antigas. É muito fácil você perguntar para qualquer pessoa, e isso serve até para vocês refletirem também, qual que é o consumo de energia elétrica do ano passado, né, da instalação, do edifício. Então é muito fácil, a pessoa pega a conta de energia do edifício, soma os últimos 12 meses e você sabe, tem uma unidade bem definida de medida, que é o quilowatt-hora, todo o preço de energia é regulado pela ANEEL, tem as concessionárias no meio disso tudo. Então é muito fácil de entender esse dado e monetizar isso. Agora, quando a gente vai para a parte térmica, e aí a gente entra muito nessa área complementar da apresentação do Yamada, do Felipe também, que ele vai fazer, nessa parte térmica dos edifícios, do custo operacional do edifício, como que hoje a gente está olhando para isso? Como a gente está pegando um dado que, na verdade, não existe, né? Então, pouquíssimas instalações não têm sequer um sistema de instrumentação ou supervisório que se tenha um relatório, né, diário, horário, mensal, para entender exatamente como que está o teu sistema operando. Qual que é o set point, qual que é a temperatura externa, de que forma o meu sistema está sendo eficiente. E aí eu vou, além disso, né, qual que é o consumo de energia elétrica desse ativo? Qual que é a vazão mássica de vapor ou de água gelada ou de água quente que está sendo gerado por esse equipamento, por esse sistema? Então, como a gente vai querer mais eficiência dentro de um edifício nosso, se a gente nem sabe qual que é a nossa eficiência atual? E por que não os novos edifícios, eles sempre trazerem esse tipo de dado e a gente trabalhar com informação? E isso eu acho que é um grande game changer assim, no mercado, porque isso auxilia tanto o cliente, o instalador, o fabricante, o consultor. Isso é algo que eu gosto muito de falar no comissionamento contínuo, que é algo que é muito importante para o mercado e para todo o ecossistema de eficiência energética, porque só com dados, com informação, que a gente vai conseguir realmente fazer diferença e trazer resultado real para os clientes. Então, dentro desses escopos, principalmente do 1 e o 2, eu trago aqui alguns exemplos um pouco mais práticos, né? Então, do escopo 1, eu já comentei um pouco sobre a mitigação no vazamento de fluidos refrigerantes. Então, eu trago depois um case falando sobre um supermercado onde reduz o vazamento de fluido refrigerante e traz um sistema com fluido natural, que não vai agredir da mesma forma o aquecimento global. Existem formas de eletrificar, né, sistemas que consomem combustíveis fósseis. Então, um grande caso, e que eu trago um exemplo de aplicação, são aquecedores, né, de água. Então, a partir do momento que você está fazendo uma queima direta de GLP ou de gás natural, você está gerando uma emissão direta de carbono para a atmosfera e você só vai conseguir fazer uma neutralização dessa emissão através de créditos de carbono. E, ao mesmo tempo, você pode estar utilizando uma bomba de calor ou sistemas até de recuperação de calor,
dependendo do tipo das outras aplicações e outros sistemas que você tem no prédio. Essa bomba de calor, em vez de estar fazendo uma emissão direta, ela vai estar fazendo uma emissão indireta, porque você vai estar consumindo energia elétrica, e essa compensação ela pode ser feita de outras formas, muito mais inteligentes e muito mais baratas, né? E trabalhando, lógico, com equipamentos de mais alta eficiência e maior controle e gestão desses ativos. Então, dentro do escopo 2, a gente vai trabalhar muito exatamente naquilo que a gente está abordando no LEED, né? Que são os exemplos do Yamada, são os exemplos do Felipe Faria na próxima apresentação, que é muito trabalhar com a gestão dos recursos, né? Com a gestão dos sistemas, a implantação de sistemas mais eficientes e a utilização de uma matriz renovável para reduzir já essa emissão de CO2. Então, aqui existem N benefícios, né, que já foram comentados e a gente conhece, mas é muito interessante mostrar que o mercado de carbono ele está vindo muito para mostrar, para começar a monetizar o que realmente é o custo da eficiência energética nos países, né? Então, acredito que no futuro próximo a gente vai poder ter um mercado regulado aqui no Brasil e a gente vai poder monetizar muito melhor para os nossos clientes o que é um custo da eficiência energética nas nossas instalações. Isso sempre buscando não só, né, retomo a fala, que não é só uma questão de ESG, mas é uma questão de maior competitividade no mercado. A exemplo da Danfoss e de inúmeras empresas que estão praticando e tomando ações dentro dessa área de sustentabilidade, ela realmente dá resultado positivo para a empresa, desde que seja feito um esforço, né, boas ações, entender exatamente o que a gente precisa para isso. Aqui eu trago um slide um pouco resumido, porque é um assunto bem complexo e completo sobre a questão de energia renovável no Brasil. Então, além do mercado cativo, né, que a gente chama, que é a contratação via concessionária de energia diretamente, a gente tem principalmente para edifícios corporativos ou comerciais, indústrias, a gente tem diferentes tipos de contratação de energia de uma forma mais sustentável, não fazendo somente uma autoprodução local de energia renovável, mas você pode estar utilizando energia renovável de uma geração centralizada. Ela pode ser feita nas diferentes áreas de geração, né, solar, eólica, hidrelétrica ou de biomassa. E, enfim, tem inúmeros critérios para atender esse tipo de contratação. Então, qual que é o tamanho da sua indústria, qual que é a demanda contratada. E isso tudo a gente vai buscar entender em qual dessas energias a empresa ou o edifício ele se encaixa para poder neutralizar essas emissões do escopo 2, tá? Tem outros slides aqui que eu trago, mas são mais complementares, caso haja alguma dúvida adicional nessa área que é bem complexa, e eu posso estar trazendo esses slides de volta nos comentários. Abordando então os tópicos de crédito de carbono e I-RECs e a neutralização de emissões, caso vocês não conheçam, eu estou trazendo um dos certificados de energia renovável, que é o I-REC. Ele é um certificado internacional que visa literalmente certificar que a energia emitida por uma usina fotovoltaica, eólica, hidrelétrica, ela realmente é renovável, e ele vira um token, né, que é muito conhecido no blockchain, que você pode utilizar desse crédito somente uma vez. Então, você aposenta esse crédito a partir do momento que você compra esse crédito e utiliza ele para demonstrar num relatório de sustentabilidade. Então, se você está comprando energia sustentável de uma usina fotovoltaica, você pode se creditar de todos esses créditos I-RECs da usina para poder comprovar no seu relatório de sustentabilidade que você está neutralizando todo o escopo 2. Esse certificado ele serve somente ao escopo 2. Então, ele é muito trabalhado nessa parte de edificações, do LEED, onde a gente consegue estar neutralizando as emissões do que a gente não consegue atender.
Quando a gente entra no mercado de créditos de carbono, isso também é um mercado que é muito específico, muito complexo. No Brasil, a gente está ainda aprendendo muito com isso, e as empresas, né, depois que a gente conseguir avançar com isso, eu acho que o mercado ele vai se desenvolver muito nesse quesito. Mas um crédito de carbono, ele basicamente é relacionado a 1 tonelada de CO2 emitida, né? A gente fala muito de emissões de tonelada equivalente de CO2. Então, para vocês terem uma base comparativa, 1 megawatt-hora consumido no Brasil, ou 1.000 kWh consumido no Brasil, gera 0,0432 toneladas de CO2 equivalente. Então, a gente sempre vai ter que precisar compensar tudo que a gente não consegue mitigar ou reduzir, a gente vai ter que compensar de alguma forma. E é dessa forma que entra o crédito de carbono nos países, com todas as regulações, Acordo de Paris, as COP. Então, todos esses acordos que os países estão fazendo com compromisso de redução da pegada de carbono, e aí do país para as empresas, eles vão trabalhar num mercado regulado, que eu já vou explicar. Aqui é um tópico que fala sobre a validação dos créditos de carbono. Então, isso gera muito ruído no mercado, mas não é tão simples gerar um projeto de eficiência energética, transformar ele em créditos de carbono. Todo esse projeto ele precisa passar por uma validação que segue em normas internacionais. Eles são revisados por uma terceira parte, para você poder gerar realmente crédito de carbono a partir de um projeto de eficiência energética ou de algum outro projeto de resíduo ou de reflorestamento. Então, são tópicos que vão muito além do que essa apresentação, mas é importante dizer que crédito de carbono não é tão simples como o pessoal imagina ou até fala já algumas vezes no mercado, tá? Dentro do nosso mercado, hoje no Brasil só existe o mercado voluntário, que são as próprias empresas que têm o interesse em neutralizar a emissão de carbono dela mesma, como a Danfoss. Então, ela busca desenvolver ações para reduzir, mitigar essas emissões e depois neutralizar elas. Mas isso tudo por uma questão muito de marketing, muito de cultura, valores da empresa, e não porque alguém está sendo cobrando ele ou está multando ele por não atingir esses resultados. É muito mais do mercado puxando as empresas a executarem esse tipo de ação. O mercado regulado, que ainda não existe no Brasil, já existe na Europa, em alguns locais do mundo, ele já é um mercado que é regulado pelo governo. Então, o governo mesmo define uma empresa governamental que vai reger toda essa negociação dos acordos e as metas de redução de emissão para determinados segmentos, determinadas empresas no país. Tá? Isso é algo que está sendo discutido já no Brasil, teve alguma movimentação já esse ano, mas ainda está muito embrionário. Acredito que nos próximos 2, 3 anos a gente tenha ações mais efetivas referentes a isso. E aí a gente finaliza, depois de neutralizar as emissões, fazer todo esse trabalho aqui, a gente trabalha com todas essas boas práticas de ESG, né? Grandes empresas, principalmente essas que já têm um inventário de emissões, elas já têm uma equipe de sustentabilidade dentro da empresa, analisando as emissões, analisando os escopos, como pode ser reduzido as emissões. Então, é um trabalho contínuo, né? É uma melhoria contínua que deve ser feita dentro das empresas para que cada vez atinja ainda mais os resultados que estão sendo aí firmados pelas empresas aí com os seus clientes, com o mercado em geral. E o mais importante é executar as ações, independente como, né? Então, a gente sempre vê muitos projetos bonitos, legais, mas sempre engavetados. As empresas, elas têm o costume muito de deixar para depois alguns assuntos que são sérios, mas mesmo assim poderiam estar investindo, mas não entendem como. Então, existem empresas aí que são parceiras, que têm conhecimento e que podem acelerar esse projeto, tanto investindo também nesses projetos de eficiência energética, mas ajudando nessa parte
de aconselhamento, né, comissionamento do que é realmente necessário. Então, aqui a gente traz alguns projetos, cases, onde a gente mostra literalmente os números em que são clientes que são grandes varejistas e que têm esses relatórios de sustentabilidade dentro das próprias empresas, então eles entendem o valor disso e eles buscam soluções eficientes e rentáveis para realmente ter essa tonelada de CO2 evitada, né? E apresentar isso num relatório de sustentabilidade da empresa. Então, aqui é bacana que a gente traz praticamente do mesmo cliente, em que esses são projetos de fotovoltaica, tanto on-site, que a gente chama, no telhado do cliente, ou também usinas remotas para atender várias unidades em operação. Somente consumo de energia elétrica por usinas fotovoltaicas. Tá? Nesse caso, é a comercializadora de energia vendendo energia de forma incentivada, ou seja, existe todo um mercado que existe a energia convencional, que pode vir de qualquer fonte, principalmente termoelétricas, ou energia incentivada, que vem de fontes de energia renováveis, né? Então, você pode se creditar quando você está comprando energia incentivada pelo Mercado Livre, você pode comprar o crédito para demonstrar dentro dos seus relatórios que você está comprando energia que provém de uma usina de energia renovável, tá? E também evitando, neutralizando algumas toneladas de CO2. Aqui, complementando também, existem os I-RECs que complementam o que você não consegue atender de energia pelo Mercado Livre ou criando usinas fotovoltaicas ou eólicas ou o que for, você consegue compensar o restante das emissões via outros certificados. E depois, projetos mais complexos de eficiência energética, então atendendo o escopo 1 e 2, onde a gente evita a emissão, o vazamento de fluido R22, que tem um GWP em torno de 1.800, 1.790. Então, a cada 1 tonelada de fluido refrigerante vazado, que é a média de vazamento desse cliente, você está gerando praticamente 1.448 toneladas de CO2 para a atmosfera, só com esses vazamentos anuais do cliente e colocando fluido adicional dentro do sistema. Então, além disso, tem toda a parte de eficiência energética, colocando um sistema mais eficiente, reduzindo o consumo de energia e reduzindo, então, as emissões de CO2 para a atmosfera de forma indireta. Então, são projetos aí que são possíveis de ser realizados e contribuem muito para toda essa agenda ESG das empresas e, enfim, tornar realmente carbono neutro, né? Então, o que é o principal aí para a gente. Então, agradeço a oportunidade novamente a Danfoss e fico à disposição para perguntas no final. Obrigado, pessoal. Grande Heitor, muito obrigado, excelente apresentação. Se não tiver dúvidas no chat, que eu já vi que tem, Heitor, você pode ficar tranquilo que eu já fiz minha colinha aqui, tá? Para a gente debater no final. Beleza. Bem, para a gente finalizar, não menos importante, ao contrário, bem importante, eu vou passar a palavra agora para o Felipe Faria, diretor executivo do Green Build Council Brasil GBC. O Felipe é advogado, ele tem especialização em Direito de Economia e da empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Faz 15 anos que ele está no Green Build Brasil Council e ele é responsável por dirigir e executar as atividades da organização, que compreende as áreas de captação profissional, disseminação da informação, relação governamental e promoção de certificados para edificações eficientes, confortáveis e sustentáveis. Desde 2017, Felipe faz parte do Conselho de Diretores do World Green Building Council, organização supranacional que coordena as atividades do movimento em 74 países, onde preside o Comitê de Governança e o Comitê de Network dos CEOs. Hoje o Felipe vai tratar com a gente o tema do Net Zero Buildings, investimento em inteligência e tecnologia. Eficiência é a base das edificações zero. Felipe, você tem a palavra. Obrigado, Eduardo. Parabéns, Yamada, Heitor, Eládio.
Bom, eu vou ser breve. Na verdade, assim, é mais um fechamento do que já foi explanado e abordando um pouquinho do sendo discutido lá fora, né? E como que, do ponto de vista conceitual, a gente tem trabalhado no Brasil e o que nós estamos enxergando de tendências, até para a questão de novas tecnologias. De certa forma, a minha explanação ela valida tudo que foi dito aqui pelo Yamada e pelo Heitor. O movimento de Green Building ele vem crescendo ano a ano. Então a gente veio de um crescimento de 20% durante a pandemia em novos projetos. Esse ano a meta era acumular um crescimento de 22%. Vamos bater essa meta, se não ultrapassar. No quesito do lead, até o Yamada estava perguntando, sim, já são mais de 1.800 empreendimentos, cerca de 1.850 empreendimentos registrados, quase 900 certificados. O Brasil continua como um dos principais países em matéria de número de edificações, aí, dentro de um ranking de 186 países, é o 5º país com maior número de projetos, né? Então, nós temos bastante atividades em matéria de edificações que buscam esses diferenciais de certificações. O assunto do Net Zero, para nós, para o movimento de Green Building, ele ganhou força a partir do COP15 em Paris. Ali foi a primeira vez nas reuniões oficiais do COP, é que dentro dessa agenda oficial foi discutido, teve evento só para falar do papel das edificações dentro desse movimento de mudanças climáticas. E aí trouxeram, né, um dado que, olha, se a gente fizer um plano global de eficiência energética em todas as edificações existentes, ao ponto que todas as novas, até 2030, conseguirem alcançar o conceito de net zero, e todas as edificações até 2050 net zero, só nessa política você reduz 84 gigatoneladas de emissões, que é o suficiente para a ONU de bater a meta de 1,5 graus Celsius de aquecimento. Então, por isso, olha, vocês que têm entrada no mercado imobiliário, nos ajude a acelerar esse conceito. E aí foi que nasce no World Green Building Council a campanha que é o Advanced Net Zero, e também nas Nações Unidas o que eles chamam do Race to Zero. E aí começa. Então a ideia discute você reduzir ou compensar, né, toda a questão da emissão de carbono até 2030 e também reduzir a ideia do carbono incorporado, que eu vou falar rapidamente no final. Então o que a gente tem encontrado são grandes empresas como o Eladio mencionou, da Danfoss, você tem Grupo Saint-Gobain, você tem aqui, eu coloquei aqui a Multiflex, então são grandes corporações, né, fazendo seus commitments, seus compromissos relacionados a Net Zero Building, e isso vai passar por grandes taxas, busca de grandes taxas de redução do consumo de energia, e, de certa forma, também trabalhar a energia renovável ou outros modais para você demonstrar, zerar essas emissões, como apresentado pelo Heitor. São 17 GBCs participando dessa campanha do Advanced Net Zero. Inicialmente, até porque não há um consenso, então acho que o consenso está sendo buscado agora com discussões junto ao tem o Science Based Target Initiative, que é o SBTI, tem até o site deles, estão agora discutindo uma linguagem comum para Net Zero Buildings, né? Mas dentro do início, cada GBC decidiu atuar de uma forma diferente em suas ferramentas. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com a ideia da energia. Então, a gente criou o GBC Zero Energy, um conceito bem simples, porém um tanto quanto rígido. Por hora, ele está bem rígido. Então, 12 meses corridos de operação. Esse empreendimento ele está por conta de alta eficiência energética, otimização da gestão da energia durante a operação. Aí você também está gerando 100% da energia. Eficiência
de geração de energia. A gente pensou num conceito que a gente fecha todo o ciclo da energia dentro de uma edificação. Porque para você encontrar uma viabilidade técnica e financeira para gerar 100% da energia dentro dessa ideia de 12 meses corridos, você só vai conseguir se você realmente for altamente eficiente, se você otimizar a gestão de energia durante a operação. Aí você tem a geração de energia renovável. Dos 80 projetos que nós temos, todos eles estão considerando 100% on-site. E também uma ideia de consumidores conscientes, né? Ocupação consciente em matéria aí de colaborar com a meta de manter alta eficiência e gestão. O projeto mais icônico que nós temos aqui no Brasil é do ensino adventista do União Sul, né, que congrega os 3 estados do sul do país. Aqui são 22 escolas do ensino adventista em 16 diferentes cidades. Aí elas somam cerca de 190 mil metros quadrados de obra, mais de 25 mil crianças e adolescentes ali estudam. E essas escolas, essas 22 escolas, elas já estão operando zero energia, elas já estão operando dentro de uma ideia de autossuficiência, e 4 delas já recebeu a certificação, porque elas completaram os 12 meses corridos de operação. As outras ainda estão completando esses 12 meses. E aqui o mais importante não é os 7 mil painéis fotovoltaicos que estão instalados na cobertura dessa escola. Longe disso. O que a gente vem falando muito dentro desse tema do zero é que o mais importante é o investimento em inteligência de arquitetura e engenharia. Nessas 22 escolas e também nos outros projetos que temos, onde mais você demanda esforços, são nos diagnósticos, simulações, depois medição e verificação, aí, depois de você colocar a sua inteligência em cima do que é possível fazer, você vai fazer a readequação energética, iluminação, ar-condicionado. Só depois de tudo isso que vem o investimento em energia renovável. Nesse gráfico mostra, isso era o consumo normal dessas 22 escolas em 12 meses. Então, o que aqui a gente eliminou é aquele quilowatt-hora que não deveria estar sendo consumido, ou CO2 equivalente disso, que não deveria estar sendo consumido porque era mero desperdício. Então, só depois de você reduzir cerca de 50% da demanda de energia dessas 22 escolas, é que o grupo adventista fez o investimento ali do energia renovável. Então, isso realmente é aquilo que o Yamada apresentou em um dos seus slides, quando ele falou do conceito ali do zero. Hoje, para o GBC, iniciamos o assunto do Zero Energy de uma forma rígida, porque a gente está bem restrito, acho que demanda 100% de geração de energia on-site, e ali, se não conseguir chegar, a gente permite só 10% de compra de RECs, né? Então, realmente, a gente acabou que nós demos as costas para todos os empreendimentos hoje que nós temos certificados LEED aqui na cidade de São Paulo, que é praticamente impossível de chegar dentro dessa regra, né? O que a gente começa a discutir dentro da entidade é de rever a regra, né, do zero energia, ao mesmo tempo que cresce as iniciativas de plataformas de desempenho, de coleta de dados das edificações, ao ponto que a gente vai estar mais aberto aos RECs, a compensação e outras formas de trabalhar a ideia do zero, desde que nos garantam uma alta eficiência energética. Que para nós, a ideia do zero, o maior benefício do zero tem que ser isso, alta eficiência energética. Porque nós entendemos que a alta eficiência energética, ela vai forçar um investimento em inteligência de arquitetura e de engenharia, e é isso que abre as portas para a tecnologia. Da mesma forma, o conceito de água e resíduos.
né? Isso também a gente está trabalhando internamente. Do ponto de vista de tendência, nós participamos do COP26 ano passado, que foi em Glasgow. E teve uma iniciativa lá que era do Environmental Virtual Pavilion. Então, foi escolhido 17, 18 empreendimentos ali, mundo afora, dentro dessa ideia do zero. E exposto nesse pavilhão virtual, né? Então, você vê como forte tendência, e lá na Europa muitos se discutem, é o Carbon Oriented Design. Então, os grandes escritórios do projeto, né? Então, eles estão dentro desse conceito de Carbon Oriented Design, e que aí força também ou demanda da indústria uma maior prática de avaliação do ciclo de vida dos seus materiais, porque aqui a gente está falando também do carbono incorporado. Então, aí já entraria no escopo 3 que o Heitor mencionou, né? Então, todo o carbono incorporado dos principais materiais ali compõe a construção dessas edificações. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? E uma dos projetos que fez bastante sucesso foi o do Instituto Favela da Paz. É um projeto institucional que foi certificado também no Zero Energia, né? Que é no extrema zona sul de São Paulo. Aqui é uma sede é uma casa dentro dessa comunidade que serve são 4 ou 5 casas do mesmo prédio, mais um estúdio de música que está ali a serviço ali da comunidade e tal. E aí eles tiveram ali uma doação de painéis fotovoltaicos, fizeram um trabalho de eficiência energética, também tem painel solar para aquecimento de água, eles todo o gás, na verdade, eles têm um sistema de geração de biogás com todo o resíduo orgânico da cozinha, né? Então tem várias práticas ali de sustentabilidade, aí somado com os painéis que estão ali gerando 100% aí da energia, né? Também trouxe aqui um outro empreendimento, né? Aí já é uma casa de alto padrão, que foi certificada no GBC Casa acho que foi julho, agosto, né? E que dentro aqui você tem grande investimento na questão da redução de energia, também já um trabalho de automação, de gestão da energia durante a operação. Então ali tem um sistema de BMS bem interessante aqui na casa. E também foi feito um estudo de avaliação de ciclo de vida, né, de toda a obra, né? Então eles conseguiram reduzir aí 40,5% comparado a uma casa convencional. E aí essa ideia do Carbon Oriented Design acaba tendendo para metodologias construtivas industrializadas, exploração bastante da questão da madeira, né? Então a gente vê isso como tendência. Mas uma das principais tendências tem sido você considerar, dentro da ideia do Carbon Oriented Design, considerar até o sistema de BMS no início, ainda na questão da discussão do projeto. Então, a gente tem conversado com empresas de TI, de tecnologia, né, e falando, olha, esse case aqui de São Paulo, que foi certificado, o Hospital Albert Einstein. Então, o BMS a gente estava discutindo no início do projeto. Normalmente a gente entra quando o prédio está construído e entregue, né? E aqui a gente verificou essa preocupação em maximizar a eficiência durante a gestão de energia na operação, né? Então, o que a gente verifica dentro desse movimento que a gente tem que dar o tom, e o tom dessa discussão tem que ser sempre em forçar e maximizar a eficiência. Maximização da eficiência que a gente tem uma grande oportunidade. É nisso que a gente enxerga a discussão do zero. E outra coisa, o zero para o movimento de Green Building é uma certificação de desempenho.
A maioria dos nossos projetos certificados, são certificações da construção, é aquela ideia do prédio no momento que foi, a forma que ele foi construído, entregue, iniciou a ocupação, a gente tem essa fotografia. Agora, com zero, a gente passa a focar em certificação de desempenho. Isso aí também muda bastante e traz até mais credibilidade para o movimento. Outra tendência que a gente vê é para a indústria de material. Então, a indústria vai estar cada dia mais sendo forçada a apresentar os estudos de avaliação do ciclo de vida para a gente identificar o carbono incorporado. E isso entrar também nessa discussão, porque o que as Nações Unidas querem, eles chamam do whole net zero carbon, né? Então, incluindo o escopo 3. E a gente começa a ver iniciativas aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia financiou ali o CBSS, ali na USP, e eles criaram até uma ferramenta gratuita, chama o SIDAC, Sistema de Informação e Desempenho Ambiental da Construção, onde a indústria pode se valer dessa plataforma e gratuitamente fazer sua avaliação de ciclo de vida, preenchimento de diversas informações, a plataforma te conduz ao estudo de avaliação de ciclo de vida, por hora restrito à intensidade energética e o carbono incorporado. Inclusive, você pode até depois pleitear um EPD, o Declaração Ambiental de Produto, simplificado, porque é intensidade energética e carbono incorporado. Então, mais ou menos esse é o cenário hoje, e de novo, que a gente entende da discussão do zero é essa valorização e forçar o investimento de inteligência, de engenharia e arquitetura, e isso vai abrir porta para novas tecnologias, né? E acho que é essa, Eduardo, essa explanação sobre como está esse movimento aí mundo afora e como que a gente está, na ótica do Green Building Brasil, como que nós estamos enxergando. Muito obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Bem, senhores, agora a gente se encaminha agora para a parte final do nosso evento. Eu vou abrir o painel agora para a gente fazer o nosso debate, para a gente poder responder algumas perguntas do público. Eu ia pedir para que, se vocês pudessem abrir as câmeras, e aí quem fala, a gente vai priorizar, obviamente, quem está falando, né? A imagem prioriza quem está falando, e aí a gente responde as perguntas. Eu vou intercalar aqui as perguntas de acordo com a audiência, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vou começar aqui o nosso painel de debate. Aproveitar que o Felipe está aí em evidência, já estava aí com a apresentação fresca na memória. Felipe, eu tenho uma pergunta aqui. Espera só um minutinho. É um pouco polêmica, tá, Felipe? Mas é só para a gente começar o debate aqui. Na sua opinião, o que falta para que as certificações não sejam apenas uma etiqueta, mas sim uma forma de pensar, né? Você acha que falta de política pública, por exemplo, talvez o governo mudar um pouco a maneira dele atuar nos próprios prédios para servir de exemplo? Isso é uma pergunta, né? Cultura, você acha que isso é uma falta de... A gente tem que mudar o nosso mindset e estabelecer certas culturas dentro da empresa? Ou também isso faz relação à falta de conhecimento para que as pessoas possam fazer isso? Sei que a pergunta é um pouco polêmica aí, mas acho que é só para a gente poder... Talvez compartilhar a tua experiência aí com o que você vê no mercado. Eu não acho que é falta de... Assim, dentro do movimento de Green Building, nós já temos vários exemplos onde o mote dos investimentos do empreendimento não foi necessariamente a certificação, tendo a certificação apenas como uma consequência. Então, tanto é que a gente tem situações de... A certificação ela tem aquelas graduações, né? Certificado, prata, ouro e platina, né? Então, você tem várias situações onde você tem uma edificação certificada ali de Platinum, onde mundo afora apenas 7% alcança. Então, você tem de Platinum sem acréscimo de custo de construção.
Ah, por que isso? Porque foi investido em inteligência, de engenharia e arquitetura. Né? Então, se a gente analisar no final da apresentação do Yamada, ele apresentou um estudo que ele fez com 50 prédios certificados. Aí tinha o grupo da esquerda e o grupo da direita. Seguramente aquele grupo da direita, onde ele disse que ele entrou no começo, ali ele está sendo contratado para contribuir com inteligência, não apenas para tirar o certificado. Né? Então, nos casos onde esse incorporador ele está mais ávido em investir em inteligência de arquitetura e engenharia no início, para que todos os estudos de simulação, diagnóstico, eles sejam não apenas para dar o resultado para uma certificação, e sim para você melhorar a qualidade técnica do projeto e assim identificar oportunidades, tecnologias e viabilizar a entrada de tecnologias, porque eu não preciso eventualmente colocar aquele vidro especial em toda a fachada, todas as fachadas do prédio, né? Pode ser numa, a outra pode ser mais barata, etc. e tal, né? Então, quando você faz isso, você consegue. Então, já tem casos assim, né? Não são todos os casos assim, mas já tem. E a gente está batendo muito nessa tecla. Eu acho que até a discussão do zero pode ajudar, porque está dando a oportunidade para a gente para evidenciar esses projetos Platinum sem acréscimo de custo de construção. Aliás, isso está crescendo muito no Brasil. Eu falei que no mundo 7% do total é Platinum. Aqui no Brasil, esse total já é 10,33%. E 2022 é o grande recorde de Platinums. Aqui no Brasil foi quase 24% do total dos prédios certificados foram certificados no Platinum. Então, isso mostra o quê? Não que eles aumentaram o custo do investimento, que, na verdade, eles anteciparam o investimento em inteligência e arquitetura e estão conseguindo essa viabilidade de ter resultados mais eficientes. Perfeito, Felipe. Para mim está claro. E se o pessoal estiver acompanhando, tiver dúvida que algum ponto que ainda não ficou claro, a gente pode mandar no chat. Eu só vou pedir novamente, por favor, quem não esteja participando ou quem não esteja falando, que mute o seu microfone, porque acho que está dando um pouquinho de microfonia, ok? Eu vou tem uma pergunta ali no chat, né, que acho que ela é mais relacionada ao Eduardo Yamada, que foi feita com relação à apresentação dele, né? Eduardo, qual é a fonte de emissão de carbono em uma edificação? Fonte de emissão de carbono? Bom, eu acho que o Felipe e o Heitor, né, ele mencionou bastante aí a questão aí das emissões. Então, basicamente, né, pensando aí no escopo 1, a gente tem todos os equipamentos aí, geradores, né, os equipamentos de ar-condicionado, como o Heitor falou, né, e indiretamente a gente tem no escopo 2 a questão de eficiência energética, né, como o Heitor e o Felipe também mencionou. Então, assim, na verdade, isso pensando em energia, mas como o Felipe e o Heitor também falou do escopo 3, né, que hoje é a grande tendência é do carbono incorporado. Então, assim, na verdade, o carbono, se a gente pensar, ele está incorporado em tudo, né? Pensando no escopo 1, 2 e 3, pensando no empreendimento da construção civil, ele tem envolvimento direto com as emissões de carbono. É por isso dessa importância aí, né, do Net Zero Energy, Net Zero Carbon nos empreendimentos, que é uma forte tendência aí, né, conforme o Felipe mencionou. Perfeito, mas ainda sobre você, Eduardo, sobre a sua apresentação, eles perguntaram aqui, eu não sei se isso teve na apresentação do Felipe, mas acho que é mais relacionado a você que citou, né? Qual é o porcentagem das LEED certificadas que usam roda entálpica? Ah, tá. Bom, aí é aquele negócio, né? Eu não lembro de cabeça, eu preciso pegar minhas planilhas aqui, mas assim, depende muito do projeto, né? Tem projetos que o cliente já, né? Pegar um exemplo aí, Tishman Speyer, né? Foram os primeiros projetos, inclusive, com certificação LEED. Então, já meio que era padrão, né, os projetos da Tishman Speyer corporativo ter roda entálpica.
Só que, então, é aquilo muito que o Felipe falou, não é que colocando a roda entálpica você vai conseguir ter lead, ou vai certificar, vai conquistar a pontuação, etc. Depende, é o que o Felipe falou da inteligência. Então, assim, quem que vai dizer se é necessário ou não uma roda entálpica? É a modelagem energética, que isso depende de clima a clima, né? Aqui em São Paulo, a gente tem visto que a roda entálpica não tem um benefício tão grande, mas você vai para uma região litorânea, você vai para Brasília, né? Vai lá para Manaus, poxa, são outras condições climáticas, então é por isso que os estudos de modelagem são vitais para dar essa resposta, né? Então, assim, a gente ainda vê muito vícios de projeto, né? Projetistas falando, vai ser lead, né? E aí o cara faz um Ctrl+C, Ctrl+V das estratégias. Só que, então, o que eu quis apresentar hoje é que não necessariamente precisa de tanta tecnologia, né? A gente, através das modelagens, a gente consegue ver qual que é a melhor estratégia para o projeto ser mais eficiente, né? Reduzir emissões, etc. Né? Então, isso que eu quis mostrar um pouco aí da apresentação. Perfeito. Obrigado. Agora eu tenho uma para o Heitor aqui. Heitor, a UPR da instalação seria similar ao conceito de PUE em um data center relacionado à eficiência da instalação? Consegue dar maiores detalhes sobre a UPR? O PR, na verdade, é um primeiro processo aí do comissionamento, que é o Owner Project Requirements, né? Na verdade, analisar o que realmente o cliente precisa, o que ele quer, o que ele espera. Então, eu sempre menciono o PR como, da mesma forma, pegando uma analogia com o GBC, que foi da primeira pergunta, o GBC ele é a condução, o certificado ele é o resultado. Mas para conseguir o certificado, tem toda uma metodologia por trás para chegar em bons resultados. Então, é muito isso que a indústria, o mercado precisa entender, que, na verdade, não precisa focar no fim, tem que focar no processo, né? No meio. Então, o OPR, na verdade, é só uma ferramenta dentro de todo um complexo metodologia de comissionamento, onde tu vai analisar o que realmente é necessário, né? A pergunta que ele fez relacionada a data center, eu não tenho conhecimento dessa sigla que ele mencionou, mas o OPR, ele é os requisitos do proprietário, né? Então, é entender o que realmente o cliente precisa, o que ele realmente quer, para tu desenvolver um projeto que vá atender às necessidades do cliente antes do que... eu quero colocar uma roda entálpica, né? Não, tu não precisa de uma roda entálpica. Precisa de um sistema eficiente. A roda entálpica, ela vai ser um resultado. Se eu tiver muito ar exterior, dependendo do meu tipo de edificação, eu vou, com certeza, ter muito ar de dentro saindo, né? Climatizado já. Então, eu posso reutilizar essa energia. Então, depende muito do empreendimento, como o Yamada comentou, e depende muito de como quer usar essas ferramentas, né? Não existe uma resposta tão simples. Ainda sobre você, Heitor, quais os caminhos das empresas para iniciar a atuação em créditos de carbono no mercado voluntário? Perfeita a pergunta. Assim, o mercado voluntário, ele, na verdade, aquele GHG Protocol que eu mostrei nos primeiros slides do inventário de carbono, são ferramentas e formas de como você demonstra como você está emitindo e como você está neutralizando as emissões de carbono, né? Então, seguindo esses protocolos, você já vai estar demonstrando para o mercado de forma voluntária que você está emitindo menos e compensando o que você não consegue mais reduzir nesse momento. Então, essa é a forma, dentro de um protocolo internacional, que todas as empresas buscam apresentar, né? É a mesma coisa o certificado LEED. Você busca uma metodologia, uma certificação para demonstrar que, olha, eu não estou falando que eu sou eficiente porque eu sou eficiente. Qual que é o parâmetro? Qual que é a baseline? Né? Então, você pega uma metodologia que é utilizada internacionalmente, que a mesma consideração de projeto que é feita no Brasil é utilizada na China, né? Então, você tem o mesmo parâmetro aí sendo utilizado com o estudo de engenharia mesmo, né? Então,
Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que sim, senão a audiência pode comentar com a gente ali. Eu acho que eu vou fazer agora uma pergunta um pouco mais aberta a todos ali, que eu acho que tem uma pergunta no chat agora, né, sobre um tema de instalações inteligentes, né, que isso gera um nível de automatização da planta. Eu vou ampliar um pouquinho a pergunta, que é com uma dúvida minha aqui, né. O Heitor falou sobre consumo térmico, né, sobre medir consumo térmico. Eu vejo que em alguns países é uma tendência você individualizar o consumo do ar-condicionado, né? Independente de você ter um distrito de aquecimento ou de refrigeração, mas um prédio comercial, por exemplo, você individualizar um consumo de fan coil, ou num prédio residencial onde você tem um aquecimento central, individualizar o aquecimento, a água quente que você usa para aquecer chuveiros e torneiras, né? Isso tem se tornado uma tendência, mas eu acho que é mais para o lado do consumidor, de você tarifar ele de acordo com o que ele consome, para que a instalação onde ele está fique um pouco mais do ponto de vista de quem aluga ou de quem aluga o espaço mais justa, né, para você não pagar um valor acima do esperado, né? Eu vejo esse lado mais do que o lado de eficiência energética, né? Mas aí tem uma pergunta no chat interessante também, acho que vai em encontro disso, né? Ele pergunta assim também: podemos obter algum nível de certificação de retrofit de instalações existentes? Eu acredito que é com base na parte de automação. Onde eu quero chegar? Essa automação gera alguma certificação, além do benefícios, não só para o usuário final da economia de energia, mas, enfim, gera algum outro tipo de benefício, ou é capaz de dar alguma certificação simplesmente automatizando ou deixando as instalações um pouco mais inteligentes no ponto de vista de eficiência, ou se deve analisar de uma outra maneira esse tipo de como é que eu posso dizer, de intervenção? Perfeito. Vou tentar separar em duas... Todos eles Claro, vou tentar separar em duas respostas, né? Uma relacionada à medição e outra à questão de validação disso, né? A questão de medição, ela é muito importante para uma instalação em operação, porque, francamente, de todas as instalações que eu visito, ninguém sabe como está operando, ninguém tem relatório de set point de operação. Para não dizer todos, são 2%, 3% de todos os clientes que eu visito que tem esse dado na mão e sabem do que está falando para ti. Então, como é que tu vai chegar num shopping center, num hotel, ele te entrega a fatura de energia, olha, é isso que eu consumo, né? Vamos fazer um projeto de retrofit. Então, ok, quanto que eu consigo de redução em cima do quilowatt-hora de um edifício completo? Eu não sei nem qual é o consumo exatamente do ar-condicionado. Como eu vou fazer um projeto de redução do consumo de ar-condicionado, se aí depois eu posso falar, olha, mas é que esse ano você teve uma ocupação maior, esse ano foi mais quente do que o ano passado, então isso influencia totalmente na eficiência energética tanto do equipamento, como também na demanda térmica, a depender da envoltória. Então, são muitas variáveis que são impossíveis de você medir isso, dependendo se tu fizer uma complexa simulação termoenergética, nunca vai ter essa precisão. Só vai conseguir essa precisão quando você medir exatamente qual que é o TR hora que eu estou produzindo por hora. Qual que é a minha demanda energética que eu preciso durante um dia? Será que eu realmente preciso de todos os chillers ligados? Será que eu posso desligar um chiller? De que forma eu estou fazendo a minha sequência de iniciação dos equipamentos? Então, tudo isso você consegue com poucas medições, só que com medições inteligentes. Avanço, retorno temperatura de avanço e retorno de água gelada, vazão de água gelada, medição de consumo de energia do chiller. Com esses dados, consegue medir de um equipamento condensação a ar, mais a temperatura externa, consegue praticamente medir um copy instantâneo do teu equipamento. Instantâneo. Então, toda hora eu sei qual que está sendo a eficiência média da minha central de água gelada, da minha central de aquecimento. Então, quando você vai fazer um projeto de retrofit, e aí entrando já na segunda pergunta, dentro da GreenYellow nós utilizamos uma metodologia de medição e verificação que
também seguem protocolos internacionais, existem profissionais certificados para propor soluções de medição e verificação, onde você vai criar uma baseline desse edifício, desse sistema existente, realizando medições em loco e depois comparando e monitorando de forma contínua como está a saúde, a operação e o consumo de energia desses ativos. Então, dentro de todos os projetos que a Green Yellow investe e comissiona, é um comissionamento contínuo ao longo de todo o contrato. Quando a gente garante performance de um sistema, de uma solução, eu preciso continuamente ir medindo para demonstrar para o cliente que essa eficiência que a gente propôs lá no início, ela está realmente sendo concretizada, né? Mas, infelizmente, não temos hoje projetos certificados para conseguir um crédito de carbono, por exemplo, pela redução de emissão de carbono, né? Isso é algo que é complexo de conseguir. Entendo que existem empresas que devem estar trabalhando nisso, mas não é tão simples. E eu até queria fazer uma pergunta para o Felipe Faria, como que hoje o GBC está realmente olhando para essa análise de retrofits, né? Eu sei que tem alguma certificação para edifícios existentes, mas como que vocês realmente analisam isso e como é realizada a baseline do projeto, enfim? Doutor, hoje no LEED, você tem um LEED de operação e manutenção. Hoje, para o LEED, você tem... Essa certificação de operação e manutenção, ela sempre foi um desejo que alavancasse aí mundo afora. Anteriormente, ela seguia muito a metodologia do que é a certificação LEED para novas construções. Então, ela era muito taxativa em relação, olha, faz isso, aquilo, tal, tem que ter isso. E talvez ela desrespeitava o que é a realidade dos condomínios, né? Às vezes o cara não tem um orçamento para, no mesmo ano, mexer na questão da água, a energia, a iluminação da garagem, mais ar-condicionado, mas... E agora ela está muito voltada a desempenho. Então, foi criada uma plataforma, tem uma plataforma global que chama ARC, que tem 300.000 prédios mundo afora, a grande maioria certificada, recentemente certificada, ou com certificações antigas, no caso do LEED. Ali você tem esses milhares de prédios estão dando informação aí em tempo real do que é o consumo de energia, aí quilowatt-hora por metro quadrado, quilowatt-hora por ocupação, aí você faz esse quilowatt-hora convertido em CO2 de acordo com a matriz energética nacional, tal. Então você também coloca um pouco Energy Plus também para analisar como é que está, com ideias de benchmark também nessa ferramenta. Então, hoje, a certificação de operação e manutenção, e está saindo cada vez mais, ela tá mais adequada, né? Então, ela está bem voltada ao desempenho com as informações dos 12 meses anteriores aí daquele prédio que é o consumo. Energia, água, mais ou menos da mesma forma que energia. Aí depois tem resíduos gerados desviado de aterro. Por pesquisa, com pelo menos 25% da ocupação, entender se os ocupantes estão satisfeitos naquele ambiente. Está satisfeito? Ok. Está insatisfeito? Mas por quê? Porque está muito quente, está muito frio, porque está sujo, porque está barulho. Aí, se a resposta é negativa, identificar os motivos. E emissão de CO2 do transporte da ocupação, também por pesquisa. Felipe, como você está em trabalho? Eu vou de carro, eu ando 5 km, eu vou sozinho. E você, Bruno? Eu vou de metrô, ando também 5 km. Eu vou a pé. Tá? Então, você tem uma ideia de emissão de CO2 no transporte também dessa ocupação. E aí você tem uma ideia aí do que seria o benchmark, como melhorar e tal. Se você está numa linha, ok, olha, realmente está num desempenho de um prédio que teria uma certificação de ouro, ou prata, ou o que seja, aí você só tem que, adicionalmente à evidência desse desempenho, fazer os estudos de análise da qualidade do ar,
concentração do CO2, compostos orgânicos voláteis. Aí, com base nesses testes, você pode pleitear a certificação LEED. Está tendo bastante caso de certificação LEED de operação e manutenção. E a essa certificação você tem que ter uma renovação de 3 em 3 anos. Tá? A de novas construções, não, ela é estática. Já essa, você exige uma renovação. Além das certificações do Zero Energia. Todas aquelas escolas que eu mostrei eram escolas existentes, né? Então, quando você começa a falar de certificação de desempenho, aí é o universo para as certificações existentes. Bom, Felipe, Heitor e Eduardo. Né, a fala aí do Felipe e do Heitor, né, é interessante, né? Eu acho que voltando para a sua pergunta, Eduardo, né, quando você fala da medição, etc. Então, assim, o LEED, na fase de projeto e obras de entrega, né, para novas construções, como o Felipe falou, ele foca o projeto para atender critérios que facilitem, né, a questão de você obter desempenho energético, facilite a questão de monitoramento ao longo do uso e operação. Então, assim, o projeto LEED, na concepção, ele ajuda muito nessas questões operacionais no futuro. Então, tem muitos prédios que a gente certifica aí em LEED de operação, né, que, por exemplo, já teve uma certificação Core and Shell, ou New Construction lá na fase de projeto. Esses empreendimentos, para conseguir um certificado de operação, é muito simples, porque ele já foi meio que preparado. É simplesmente, né, ser um coaching lá da equipe lá de facilities para realmente o prédio desempenhar. Né? Então, facilmente a gente consegue obter a certificação. O duro é como o Heitor falou, quando você vai para um empreendimento que não nasceu na sua concepção com toda essa facilidade de monitoramento, sistemas divididos, medição individualizada, aí não fecha a conta, entendeu? Aí o investidor, o empreendedor, ele desiste, porque ele vai ter que fazer uma grande readequação de todos os sistemas, né, que aí inviabiliza você prosseguir com uma certificação. Então, assim, a certificação LEED, ela ajuda, né, nesses dois momentos, e a operação é a que realmente vai mostrar o desempenho, né? Então, Net Zero, né, como o Felipe falou, só tem sentido quando a gente pega o empreendimento e a operação mesmo. Senhores, primeiramente eu queria agradecer a todos. A gente realmente está com o tempo aqui estourado. Vou fazer um agradecimento pessoal ao Eduardo, ao Heitor e ao Felipe, que realmente dedicaram o seu tempo para fazer desse evento o que ele foi, para dar importância e relevância a esse evento. Agradeço muito a participação de vocês. Eu também espero que esse evento tenha sido de grande valia para todos vocês. Eu vou pedir para que vocês, por favor, não esqueçam de fazer o download do seu certificado de participação e de responder a nossa pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para nós, inclusive para dar sequência aos próximos eventos online que a gente tem programado. E antes de despedir de uma vez, eu quero convidá-los a nos seguir nas nossas páginas das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Inclusive, esse vídeo vai estar no YouTube. Caso tenha alguma pergunta que não foi respondida ou caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem mandar a pergunta pelo nosso canal do YouTube, que a gente faz questão de responder todas elas assim que elas estiverem disponíveis, tá ok? Além disso, vocês podem encontrar outros webinars e conteúdos de nossos produtos, para que caso tenham dúvidas ou interesse, vocês podem baixá-los ou assisti-los. Novamente agradeço a sua participação e esperamos que nos encontrarem nos nossos próximos eventos, pessoal. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez obrigado a todos os participantes. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.